Amados, bom dia mais uma vez, graça e paz, sejam bem-vindos. Vamos começar aqui em oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, por esse dia, por essa manhã, que o Senhor tão bondosamente permitiu que nós nos reuníssemos em comunidade, como igreja do Senhor. Pai, o nosso domingo está começando e nós já queremos te agradecer, dedicá-lo a Ti. Fala conosco, Senhor Deus. Espírito Santo, Tu sabes aquilo que nós precisamos aprender de Ti, de que forma nós precisamos aprender, o que nós precisamos aprender, como aplicar. Fala conosco no nosso íntimo, sonda-nos, o Senhor nos conhece, e que tudo que seja falado aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória, para que nós possamos engrandecê-lo, o único que é digno de todo louvor, honra e glória. No nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amados, bom dia mais uma vez, vamos lá para o nosso ciclo vida. Hoje, aula número 2. Na verdade, tivemos a aula do pastor Ricardo, que foi uma aula com temas contemporâneos. A segunda aula foi com o João. E hoje, na nossa terceira aula, está a aula número 2 ali, mas na verdade é a terceira aula, nós vamos falar sobre o pecado. Muito do que nós vimos na conferência, nós vamos rever aqui. Então, alguns conceitos vocês vão rever, nós vamos rever juntos, e é bom que solidifica e aterriza o conhecimento na nossa mente aqui. O pecado, ele é uma catástrofe com impactos eternos. Por quê? Por que ele é uma catástrofe com impactos eternos? E aí a gente vai decorrer sobre esse pequeno momento aqui de reflexão para isso. Porque ele começou lá no Éden e ele não acabou o impacto dele. Por quê? Quem não reconhecer o impacto, não se entregar ao nosso Senhor Jesus, não reconhecer que é um pecador, vai ter uma consequência eterna. Então ele tem impactos eternos. No princípio, para a gente falar do pecado, como foi falado na conferência, a gente tem que fazer o quê? Fazer uma referência antes do pecado. Para eu entender qual é o impacto do pecado, como era antes, sem o pecado. Como Gênesis 1 e 2 retrata o mundo sem o pecado. A gente vai perceber que antes do pecado, como está no material de vocês, aliás, uma aspas aqui, o material já está no app e deve estar no grupo do WhatsApp já, o material da aula, então deem uma olhada lá, baixem aí, que muito do que a gente vai falar aqui está lá. Algumas coisas a gente não conhecia, não era conhecido até Gênesis 1 e 2. Por exemplo, a palavra ódio. Você localiza a palavra ódio em Gênesis 1 e 2? Você localiza a palavra raiva? Você localiza a palavra injustiça? Você localiza a palavra ruim? Como que a gente vai denominar, classificar, são adjetivos que eu falei aqui, como eu vou adjetivar algo que não existe, classificar algo que não existe? Não existia. Se não existia, por isso essa palavra não existia. Mas depois de Gênesis 3, 6, essas palavras elas começam a aparecer no vocabulário de todos nós. Importante falar de Gênesis 1, 2, e aqui eu tirei do livro O Drama das Escrituras, que nós trabalhamos ele aqui na ESL, de 2020, foi logo na pandemia. Foi um livro que eu super recomendo quem não tem, adquirir ou pegar emprestado aqui com alguém. É tremendo o livro, assim, ele faz uma abordagem, usando termos ali, teatrais, ali, a linguagem teatral e tal. E ele clarifica muito, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. No princípio, a criação tem a fragrância de Shalom, a palavra do Antigo Testamento para a paz, significando a inteireza rica, integrada e relacional que Deus deseja para a sua criação. A vida de Adão e Eva é a vida de Shalom. Eles caminham com Deus, têm um ao outro. O jardim, eu achei fantástico isso aqui, gente. O jardim fornece tudo o que precisam. Quer dizer, não faltava absolutamente nada. Tudo que eles precisavam, eles tinham no jardim. Eles tinham um ao outro. Eles tinham o próprio Deus com eles. Eles tinham a referência de criação, de tudo
Tudo perfeito. E imagina, tudo foi criado do nada, e quando eles chegam, tudo já está pronto. Não há confusão, não há briga, não há injustiça. E ainda eles têm a delegação da parte de Deus de cuidarem do jardim. Eles têm a autonomia de darem nomes àquilo que estava dentro do jardim. Eles tinham, assim, é algo tremendo, e eu gosto muito dessa palavra fragrância. Fragrância de Shalom. Era um lugar que você sentia, exalava o cheiro da presença de Deus. A gente já entrou em lugares aqui, com certeza, todos, que você entra num lugar e fala, o ambiente aqui está pesado. O ambiente aqui não está legal. Lá não tinha isso. Era totalmente o oposto. O ambiente era bom. As companhias eram excelentes. Tudo funcionava na sua melhor e mais perfeita ordem. Tudo. Shalom de Deus. A paz de Deus. Opa. E aí eu queria parar aqui com vocês aqui só para refletir aqui uma questão de cosmovisão, mas, gente, vamos lá, é bem tranquilo, o Zé Bruno falou disso na conferência para a gente. Cosmovisão, aqui tem uma definição, pressupostos fundamentais de pensamentos, afetivos, avaliadores de um grupo de pessoas que adota sobre a natureza das coisas. É tudo que nós temos de referência para atribuir valores, para atribuir o nosso julgamento, as nossas decisões em cima de algo, a nossa perspectiva em cima de algo. Então, a nossa cosmovisão, o Zé Bruno ainda falou a ordem que nós damos às coisas. Então, a cosmovisão, isso é legal, a cosmovisão, opa, aí, a nossa cosmovisão em Gênesis 1, 2, formada, de Adão e Eva, né, na verdade, elas tinham sentimentos, as crenças que formavam a cosmovisão deles, que geravam os valores deles, resultavam nas decisões e no quê? No comportamento resultante. Tudo isso que eles tinham era baseado no quê? Na fragrância de Shalom. Na fragrância do Deus poderoso. Eles eram o quê? Tel-referente. Lembra que o Zé falou do ego referente, do tel-referente? Então, tudo que eles tinham de formação, de conhecimento, de postura, de atitude, de abordagem, de pensamento, tudo que eles tinham formado era o quê? E tudo que eles tomavam decisões, eram decisões baseadas de acordo com a vontade de Deus. Quando Deus criou, quando você vê lá em Gênesis 1, 2, e Deus formou o céu e a terra, e tudo era? Tinha palavra ruim? Então, todas as decisões que eles tomavam, todo o comportamento resultante deles, eram de acordo com sentimentos e crenças, que formavam a cosmovisão deles, os valores deles, aqui, tudo de acordo com o quê? Com a fragrância de Shalom, porque eles tinham uma tel-referência. Estou falando longe do microfone, desculpa. Eles tinham uma tel-referência. Eles não tinham outra referência. A referência deles era Deus. Isso, Gênesis 1, 2. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Porém, e está aí no material de vocês, ser humano é ser livre. E Deus nos criou com a capacidade de tomar decisões. Né? E lá no jardim tinha lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2,17, que representava a tentação do ser autônomo. Autos, né, autônomo, significa autos, si mesmo, e nomos, lei. Autônomo significa, tornando-se autônomos, leis para si mesmo, eles se tornariam a própria fonte do saber o que é certo ou errado. Tinha uma árvore no meio do jardim, se eles comessem da árvore, eles se tornariam leis para si mesmo. Eles se tornariam a própria fonte de saber o que é certo ou errado. Eles eram tel-referente, mas se eles comessem da árvore, eles seriam o quê? Ego-referentes. Eles se tornariam a própria fonte de saber o que é certo ou errado. O pecado, ele é uma proposta alternativa à vontade de Deus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal
mostrava para eles, se vocês quiserem ser leis para si mesmo, comam. E foi aí que a gente tinha uma visão, uma cosmovisão com Deus, nós éramos teorreferentes, ou seja, todas as nossas decisões, todos os nossos comportamentos, eles eram oriundos de Deus e nós éramos teorreferentes. Então, tudo isso daqui, que saía daqui, era bom. Porém, com a chegada do pecado, nós nos tornamos o quê? Como disse lá no slide anterior, nós temos a nossa cosmovisão baseado em outras referências. E qual é a referência? Nós somos ego-referentes e temos agora o quê? A influência da serpente, que é conhecido como o nosso adversário, Apocalipse 12, 9. Até então, tudo era verdadeiro, tudo era verdade. A verdade provém de Deus, do nosso Deus. Quem é o pai da mentira? O diabo. Entra uma nova referência, o quê? Apertei errado aqui, perdão. A serpente. Entra uma nova referência, o quê? O ego referente. Quando entra o pecado, a forma de tomar decisão mudou. O padrão mudou. Só que é um padrão autodestrutivo. Por quê? E a gente vai ver aqui para frente. Porque Deus é o Criador. Opa, até ali. O pecado, ele ataca 3 bases do conhecimento do ser humano. Ele ataca a base do conhecimento do que é verdadeiro, como a gente viu anteriormente. O que era verdadeiro? Deus, a fonte da verdade. Quando o pecado entra, o pecado ele fala assim, mas o que é verdadeiro? Ponto número 2, o parâmetro moral. O que é certo? O que é certo? Certamente não morrereis, diz a serpente para Eva. Quer dizer, tem um outro padrão? Então o pecado ele apresenta um outro padrão moral. Até então desconhecido, porque eles eram o quê? Teorreferentes. Eles não conheciam aquilo que era errado. Mas então o pecado oferece uma outra proposta. Não, pega nada. Pega nada. Aqui, você conhece isso daqui? E o que ele mexe? Qual que é a consequência? Ele mexe com a nossa identidade. Quem sou eu? Quem sou eu? O pecado, ele mostra, ele faz a proposta seguinte, a criatura pode se tornar Deus. Não, vocês serão igual a Deus. Nada, não vão morrer. Ele traz a dúvida sobre aquilo que é verdade. Olha só a abordagem do pecado. E ele fala, não, vocês serão igual a Deus. A criatura passa a ser criador. Continuando. Aqui é uma frase de um teólogo anglicano aqui, e mexeu muito comigo essa frase aqui quando estava preparando, né? Ele fala, a raça humana é expulsa do lugar onde a vida é vida de verdade. Viver é viver em comunhão com Deus. Não tem vida fora da comunhão de Deus. A mentira do pecado é falar que ela vai entregar para você algo que ela nunca vai entregar. É uma proposta que ela faz para você que ela nunca vai entregar. Somente Deus e somente em Deus é que nós temos vida, porque viver é viver em comunhão com Deus. O pecado, ele nos tira da comunhão com Deus. E quando ele nos tira da comunhão com Deus, ele nos tira a vida. Isso eu fiquei refletindo, eu falei, nossa, que profundo isso daqui. Nós não temos vida fora da presença de Deus. Quando eles foram expulsos do jardim do Éden, onde a vida era a vida de verdade, eles se depararam com o resultado do pecado. E o pecado é assim. Ele promete algo que ele nunca vai entregar. E ele nos tira algo que ele nunca vai trazer de volta. O pecado, ele nos tira o nosso melhor, que é o relacionamento com o nosso Deus Criador, que nos conhece. Continuando.
Consequências. O que a Bíblia fala das consequências do pecado? Bom, gente, só no Antigo Testamento são mais de 70 palavras para falar sobre o pecado. Então, assim, não é um material exaustivo aqui. Ih, ficou meio... Tá dando para ver? Ah, tá. Não é um material exaustivo aqui, né? Enfim, mas dá para a gente ter uma noção da catástrofe que é o pecado. Vamos lá, Romanos 7, 7 do 14 ao 17. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O pecado, ele habita em nós, ele passou a habitar em nós. Antes da queda não tinha, mas depois da queda ele passou a habitar em nós. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se não faço o que desejo, admito que a lei é boa. Aí ele vem aqui para esse versículo aqui também, Tiago 4:1 e Gálatas. De onde vêm as guerras e contendas que há dentro de vocês, que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Pecado. O pecado, ele traz tudo que é de ruim, está na origem do pecado. E quando nós, homens e mulheres, damos vazão ao pecado. Aí, obras da carne, idolatria, feitiçaria, ódio. Ora, as obras da carne são manifestas por quê? A nossa carne está contaminada com o pecado. Isso tudo aqui, não existia antes do pecado, mas passou a existir depois do pecado. O pecado é a maior catástrofe da humanidade. Tudo que é ruim, tudo que é de ruim, ele vem do pecado. Uma decisão lá do Éden. Jay Adams, que é um teólogo americano, ele fala isso daqui, que também acaba resumindo tudo que a gente está falando aqui. Todos os aspectos das pessoas foram afetados pelo pecado. Isso significa, naturalmente, que, dentre outras coisas, seus processos de pensamento foram afetados. Em cada ponto do processo de pensamento, desarranjos podem ocorrer, e de fato ocorrem. Por conta do pecado de Adão e do seu próprio pecado, seres humanos não pensam corretamente. Todo o nosso ser foi afetado pelo pecado. Então, assim, os nossos desejos, os nossos sentimentos, eles não são mais como era antes, teorreferentes, eles são ego-referentes. Então, a gente tem que realmente viver ali totalmente dependente do Espírito Santo de Deus, porque qualquer brechinha, a gente vai dar vazão ao pecado. Quando a gente vê brigas, dissoluções, que nem a gente viu em Tiago 4:1, contendas, tudo é a origem do pecado. Tudo é a origem do pecado. A gente tem que entender, e assim, a gente só vai entender o tamanho do sacrifício de Cristo por nós na cruz, quando nós entendermos o tamanho do pecado. Se nós não tivermos a dimensão do que significa o pecado, a gente nunca vai ter a dimensão real da adoração que a gente deve prestar ao Senhor. Por quê? A gente vai ter uma dimensão pequena daquilo que é catastrófico. E uma catástrofe, como foi o pecado, ela só poderia ser transformada e, na verdade, termos a misericórdia do nosso Deus através de uma ação do próprio Deus, porque nós não conseguimos nos justificar do pecado. Vamos lá. Já está nas questões para reflexão. Então, eu sei que foi rápido aqui, mas o objetivo é que a gente ter um tempo... Peço perdão. O objetivo aqui é a gente ter o nosso momento de grupo, mas, principalmente, temos um momento de reflexão individual, de como o pecado nos afasta de Deus, de como o pecado afetou a nossa cosmovisão, tudo aquilo que a gente pensa, de sentimentos, de ordem, de valores, e de como nós, se não vigiarmos, se não tivermos uma vida de arrependimento, que aliás, arrependimento é a próxima aula, a gente nunca vai entender o tamanho do amor de Deus por nós. Nós precisamos refletir, porque se nós não entendermos o que significa o pecado, a gente nunca vai entender o tamanho do sacrifício de Cristo por nós. Então a gente tem que refletir nisso. Para quê? Para lutar contra o pecado, com todas as nossas forças. Tim Keller, ele fala no livro Romanos 8,16, para você, ele fala assim, ele fala vamos lá, Romanos 8,13.
Por quê? Se andares segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, certamente vivereis. E esse mortificardes é uma palavra que ele fala assim, é uma palavra bélica, né? Nós temos que lutar com todas as nossas forças contra o pecado. Nós não podemos dar espaço, seja qual for o tamanho do espaço para o pecado. Porque o pecado, ele distorce toda a nossa visão e cosmovisão daquilo que Deus tem para nós como filhos. Porque se verdadeiramente somos filhos de Deus, andamos de acordo com aquilo que Deus e o Espírito Santo colocam no nosso coração. Então nós temos que odiar o pecado. Nós temos que lutar contra o pecado. Não aceitar o pecado na nossa vida. E aí as questões para reflexão. Não sei se a gente faz o grupo, se a gente... sentido a gente já ter um momento de oração individual. Aí, um pouco tempo, pode ser João, Osman, pastor, 5 minutos. Osman, pode ser, Osman? Temos aí um tempo de individual. Eu sei que quem está em casal, se puder separar só um pouquinho só para orar, eu acho, entendendo que o pecado é tudo isso de catastrófico, uma calamidade, mas orarmos, nos arrependermos. E depois a gente volta aqui no microfone, a gente faz o grupo e vai para as perguntas de reflexão. Vamos aproveitar que a gente está num momento muito crítico aí da nação, eleição e tudo mais, para que nós todos venhamos nos arrepender, porque não existe avivamento, não existe manifestação da graça de Deus sem antes ter manifestação do arrependimento. Vamos orar.